A vida depois da morte. Os artigos funerários revelam a preocupação dos egípcios com a morte. Estatueta Shabbat do túmulo do rei Sete I. Tebas, substituto do defunto na outra vida, aproximadamente 1290 a.C. Prato de cerâmica com um saco de linho cheio. (1450 a.C.) Placa de cera com olho protetor, utilizado para cobrir o corpo do embalsamado, 1000 a.C. Para ser aceito num cargo burocrático, era exigido um mínimo de conhecimentos gerais da arte das escribas. A família dos escribas transferiam sua experiência de pai para filho, porém, os escribas locais também, talvez, empregassem aprendizes. Um dos setores privilegiados da sociedade eram os sacerdotes, que serviam nos grandes templos dos principais deuses do Egito. Tinham como função adorar os deuses realizando ritos que eram estabelecidos nos templos. Todos os dias o altar do deus ou da deusa era aberto. Vestia-se a imagem divina com roupa nova e ofereciam-lhe simbolicamente os alimentos apresentados em pratos apetitosos. Nos dias sagrados, a divindade era colocada pelos sacerdotes num palanquim para levá-la até o pátio anterior do templo, onde o povo, que normalmente tinha o acesso impedido ao templo, podia então olhar a imagem. Além dos deveres religiosos, os sacerdotes administravam os recursos dos templos. Os deuses preferidos, como Amon-Ra, recebiam grandes doações da coroa e eram donos de imensas propriedades. Normalmente, o ingresso ao sacerdócio era hereditário, se bem que a coroa podia conceder o sacerdócio a cortesãos prediletos e a militares como recompensa por serviços prestados. Devido ao poder e ao dinheiro de certos sacerdotes, a nomeação de um sumo sacerdote era importante decisão política. Por volta de 2400 a.C., o poder da realeza estava em decadência. Isso fica evidente na diminuição do tamanho das pirâmides reais. O aumento do poder dos governadores provinciais também se reflete nas mudanças de suas sepulturas. Antes de 1400 a.C., os governadores eram sepultados em cemitérios da corte, ao lado das pirâmides de seus amos reais. À medida que o poder dos reis foi decaindo, os governadores cada vez mais tratavam suas províncias como pequenos reinos. Assim, essas autoridades eram sepultadas em impressionantes cemitérios, de túmulos talhados nas rochas, construídos nos centros provinciais, abrangendo os dois extremos do Nilo. O golpe fatal na enfraquecida monarquia do antigo império foi dado pelo Nilo. As cheias anuais eram também irregulares, fazendo variar a zona de cultivo que era regada e fertilizada pelo Nilo. Por volta de 2150 a.C.,
sobreveio um período de baixa do volume de águas do rio Nilo, trazendo em consequência meio século de fomes desastrosas que desintegraram a antiga ordem.